Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Hoje é sábado, dia 28 de setembro de 2019. Uma entrevista do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ganhou uma grande repercussão. Ele disse que pensou em matar o ministro Gilmar Mendes e, em seguida, se suicidar. O ministro do STF se manifestou sobre o caso e sugeriu ajuda psiquiátrica para Janot. A Polícia Federal entrou no caso. As revelações estão em um livro de memórias, mas o ex-procurador-geral deu detalhes em uma entrevista para os jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e a revista Veja. Janot disse que ficou muito irritado porque Gilmar Mendes acusou a filha dele de advogar para uma empreiteira que foi alvo da Lava Jato. Aí ele inventa uma história envolvendo a minha filha, que é advogada, que a minha filha advogava na parte penal para uma empresa da Lava Jato. Minha filha nunca advogou na área penal, ela saiu de série. E tudo na vida tem limite. E eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite, fui armado. A minha ideia era que ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidava. Na antessala do Supremo. E fui armado. Quando eu chego na antessala do Supremo, esse ministro costuma chegar atrasado, ele tem uma atividade, eu não vou dizer, mas tem uma atividade muito intensa, que não é judiciária. Quem é que estava na sala? Ele. Eu falei, tá aí. A energia do destino me levou até aqui. Tirei, gatilhei e fui para cima dele. Eu sou destro. Aí quando eu procuro o gatilho, meu dedo ficou paralisado. Eu mudei de mão. Fui para a esquerda. Meu dedo paralisou de novo. Eu falei, isso é um sinal. Chamei lá o meu secretário executivo e disse a ele, manda o Andradinha vir, porque eu não estou passando bem, não vou fazer a sessão hoje do Supremo. Mas foi por isso aqui. As revelações ganharam grande repercussão. Gilmar Mendes chamou o ex-procurador de potencial facínora e comentou que Janot precisa de ajuda psicológica. O ministro também questionou a maneira como o procurador deve ter tratado outras pessoas em ações penais e disse que se Janot pensou em cometer um atentado contra um ministro do STF, certamente não teria medo de assassinar reputações. Juristas também se manifestaram sobre o caso e dizem que, apesar de reprovável, a revelação não configura crime. Se o ex-procurador-geral da República, Janot, teve vontade de matar o ministro Gilmar Mendes e externou isso em uma entrevista, ficou apenas um comportamento não muito adequado, desrespeitoso. Não há alguma medida protetiva em favor do ministro Gilmar Mendes. Ficou só, diz que me disse, né? Não há medida judicial a ser adotada e também é um comportamento inadequado. Mendes cobrou a retirada do porte de armas do ex-procurador-geral e que ele seja impedido de entrar no tribunal. Divergência de caráter intelectual e jurisdicional. Não imaginava que nós tivéssemos um potencial facínora comandando a Procuradoria-Geral da República. Mas eu imagino que todos aqueles que foram responsáveis por sua indicação, ele foi 2 vezes Procurador-Geral, deve estar hoje pensando na alta responsabilidade, né, de indicar alguém tão desprovido de condições para as funções. Eu tenho a impressão de que se trata de um problema grave de caráter psiquiátrico. Mas isto não atinge apenas a mim, atinge a todas as medidas que ele pediu e que foram deferidas no Supremo Tribunal Federal, denúncias, investigações e tudo mais, né? É isso que tem que ser analisado pelo país. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que apura ofensas aos ministros da Corte. Moraes, por sua vez, já autorizou a Polícia Federal a investigar o caso. Foi determinada uma operação de busca e apreensão na casa de Rodrigo Janot. E a PF pode apreender armas, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, além de colher depoimento do ex-chefe do Ministério Público. Moraes também proibiu Janot de chegar a 200 metros de qualquer ministro da Corte e acatou a suspensão do porte de arma do ex-procurador-geral.
O ministro justificou a decisão com o argumento de evitar a prática de infrações penais e preservar a integridade física e psicológica dos ministros, advogados, serventuários da Justiça e do público em geral que diariamente frequentam o Supremo Tribunal Federal. O Brasil é um país estranho, né? E cada dia uma novidade, né? Hoje descobrimos que o procurador-geral queria matar o ministro do Supremo. Então, quem é que vai querer mexer num país desse? E a Polícia Federal apreendeu uma pistola em um endereço do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Os policiais federais fizeram buscas no escritório de advocacia e na residência de Janot, em Brasília. O Ministério Público Federal pediu que o ex-presidente Lula vá para o regime semiaberto. O pedido foi feito pelos procuradores da Operação Lava Jato. O ex-presidente cumpre pena em Curitiba desde abril de 2018. No caso do triplex no Guarujá. De acordo com o documento assinado pelos procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Lula cumpre o requisito de bom comportamento. O MPF pede que a defesa do petista seja ouvida antes de determinar a progressão. Segundo o pedido do Ministério Público Federal, o Superior Tribunal de Justiça fixou a pena de Lula em 8 anos, 10 meses e 20 dias, e ele está próximo de atender ao critério temporal de 1/6 da pena para a progressão do regime. A defesa do ex-presidente informou que prefere focar em provar a inocência de Lula. Segundo o advogado Cristiano Zanin, ele irá conversar com o petista na semana que vem. O ex-presidente está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril de 2018. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do caso do triplex, no Guarujá, no litoral paulista. Segundo a denúncia, Lula recebeu o imóvel como propina da construtora OAS para favorecer a empresa em contratos com a Petrobras. A Eco Rodovias venceu o primeiro leilão de concessão de rodovias feito no governo Bolsonaro. A empresa vai administrar pelos próximos 30 anos um trecho que liga as cidades de Uberlândia, em Minas Gerais, e Jataí, em Goiás. O leilão aconteceu na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. A empresa Eco Rodovias venceu a concorrência oferecendo uma tarifa de pedágio de R$ 4,69. Um lance 33% menor do que o valor máximo estipulado pelo governo federal. Nessa modalidade de disputa, vence aquele que oferecer a menor tarifa. A empresa vai administrar 437 quilômetros de rodovia entre os municípios de Jataí, em Goiás, até a cidade mineira de Uberlândia. A concessão tem validade de 30 anos com a previsão de investimentos de R$ 2 bilhões ao longo desse período. Havia um importante corredor de escoamento da produção agroindustrial do Sudeste goiano e Triângulo Mineiro. E o ministro prevê novos investimentos em rodovias e outras áreas. São 7 rodovias previstas para o ano que vem e estamos trabalhando já na estruturação dos outros projetos, dos 4.100 quilômetros do Paraná, estamos trabalhando na estruturação de mais 7.200 quilômetros com o BNDES, em rodovias que estão aí espalhadas pelo Brasil inteiro. Vamos ter os 22 aeroportos, vamos ter dezenas de arrendamentos portuários, vamos ter FIOL, Ferrogrão, então vai ser um ano animado, no mínimo, né, para a gente dizer. E a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que a bandeira tarifária de outubro será amarela. Isso significa que a conta de luz do consumidor deve ficar mais barata no mês que vem. Se feito pela ANEEL, a cobrança extra será de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. Nos últimos 2 meses, a Agência Nacional de Energia Elétrica aplicou bandeira vermelha no primeiro patamar. A cobrança extra em cada 100 kWh estava em R$ 4,00. Na prática, com a redução, o consumidor deve ter um alívio no bolso no mês de outubro e pagar menos na conta de luz. A ANEEL justificou que outubro é um mês de transição entre a estação seca e o início do período úmido na região das principais hidrelétricas do país, o que explica a redução na cobrança da tarifa extra. Há ainda a previsão de mais chuvas para o próximo mês. Com reservatórios com mais água, é possível reduzir o consumo nas térmicas para a produção de energia, o que acaba beneficiando o consumidor. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 pela agência como forma de recompor os gastos extras com a utilização de energia gerada por meio de usinas térmicas, que são mais caras
do que as hidrelétricas. E mais de 5 bilhões de reais já foram creditados pela Caixa Econômica Federal nas contas do FGTS dos brasileiros nascidos entre maio e agosto. 96 milhões de brasileiros serão beneficiados com o saque imediato, além dos 40 bilhões de reais totais liberados à economia até o final do mês de março de 2020. Nós esperamos que o setor varejista seja bastante impactado positivamente e o setor de consumo. Sob o aspecto quantitativo, esperamos uma alta de 0,2% no PIB esse ano e 0,1% no ano que vem, concentrados aí principalmente no último TRI desse ano e primeiro TRI do ano que vem. Os correntistas da Caixa Econômica Federal que nasceram entre maio e agosto podem retirar até R$ 500 por cada conta, ativa ou inativa, do fundo. Quando você pretende sacar e o que você pretende fazer com o dinheiro? O meu já está disponível a partir do mês que vem, de 25, porque eu não tenho conta na Caixa. E eu pretendo pagar algumas contas, né? Vai vir uma hora boa, é exatamente por isso. Eu pretendo guardar o dinheiro, né? Na poupança, na verdade. Estou juntando só o dinheiro, só guardando. Para os beneficiados com o saque imediato do FGTS, o valor veio em boa hora. Mas é preciso ter um certo cuidado em como esse dinheiro será utilizado. Muitas vezes, as contas atrasadas dão lugar a compras desnecessárias. E o resultado disso é uma dívida com um valor cada vez maior e mais difícil de quitar. É importantíssimo que esse dinheiro tenha destino claro, porque é um dinheiro extra. Dinheiro extra, a gente precisa saber exatamente o que a gente veio fazer na Terra, ser feliz, para ter sonhos. Eu não posso pegar simplesmente e usá-lo aleatoriamente. Caso contrário, esse dinheiro vai virar pó. Se ficar na minha conta corrente, então, esquece. Vou achar alguma coisa para gastar. E a maior parte das pessoas que deixam dinheiro na conta corrente acaba virando o mês no negativo. Esse educador financeiro dá dicas de como usar o dinheiro de uma forma eficiente. Antes de receber o dinheiro, é preciso saber o que eu quero fazer com ele. Se eu estou endividado, quebrado, se eu conseguir quitar essa dívida, é até legal. Mas se eu simplesmente quitar a dívida e achar que está tudo bem, não está tudo bem. Porque eu preciso combater a causa do problema. Porque eu fiquei endividado, então eu tenho que reunir a família e resolver o problema lá na família. O cidadão que não quiser utilizar o recurso deve informar a Caixa para que o valor volte à conta vinculada ao FGTS. Agora, 8h43, depois do intervalo, você vai ver. Manchas de óleo que apareceram no Nordeste já atingiram mais de 100 pontos em 8 estados da região. E ainda, pelo menos 500 mil de pessoas participam da marcha ao lado da ativista Greta Thunberg, no Canadá. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 8h46, um ótimo dia para você. E as manchas de óleo que apareceram no litoral do Nordeste desde o início do mês já atingiram mais de 100 pontos em 8 estados da região. A suspeita é que o óleo tenha sido descartado no mar por um navio cargueiro. Nesta sexta-feira, a Marinha encontrou tonéis com óleo em uma praia de Sergipe. Mas ainda é preciso fazer um estudo para saber se a substância tem relação com as manchas. As manchas já foram encontradas em mais de 1.500 quilômetros da costa do litoral nordestino. Nesta sexta, subiu para 109 o número de locais atingidos pelo óleo em 50 cidades da região. Pelo menos 9 tartarugas já foram encontradas banhadas pelo óleo escuro nas praias. 7 morreram. Neste vídeo, gravado por um estudante, uma tartaruga atingida pelo óleo caminha com dificuldade pela praia de Itatinga, no Maranhão. Ela foi devolvida ao mar. Segundo o IBAMA, em todos os pontos, a substância é a mesma. Trata-se de petróleo cru e não de um produto derivado do óleo. A Petrobras afirma que o material não foi produzido e nem comercializado pela companhia. A Marinha encontrou em Sergipe 3 tonéis com óleo em praias de Aracaju e do município de Barra dos Coqueiros, mas ainda serão realizados estudos para comprovar se há relação entre os casos. A suspeita é que o óleo tenha sido derramado no mar por navios cargueiros durante uma limpeza nos tanques. O óleo teria sido trazido para a costa nordestina pelas correntes marítimas. Seguimos com os destaques do clima. Atenção, hein?
estão previstas pancadas de chuva em várias localidades do Brasil. Mas e na sua região? Como fica o clima? Vamos ver na previsão completa para todo o país. Pancadas de chuva vão continuar acontecendo em várias regiões do país neste sábado. O sol vai aparecer forte desde cedo em grande parte do sudeste, centro-oeste e na região norte do país. Mas pancadas de chuva acontecem a partir da tarde, desde a região de Belo Horizonte, passando por todas as áreas do estado de Goiás, Distrito Federal, Tocantins e em grande parte da região norte do país. A chuva deve acontecer desde cedo sobre o oeste do estado do Acre, entre a região de Boa Vista, capital do estado de Roraima e extremo oeste do estado do Pará, e também pode chover desde cedo devido ao avanço de uma frente fria por alto mar na altura da costa da região nordeste do país, sobre o extremo sul do estado da Bahia, todas as áreas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro e no Vale do Jequitinhonha e do Rio Doce. Mas em todos esses locais, a chuva deve acontecer com fraca intensidade e não tem risco para temporais. O céu vai ficar fechado no decorrer do dia sobre a região de São Mateus e no extremo sul da Bahia e também na região do Grande Rio, que deve ter apenas chuva fraca e sem risco para temporais. Em todo o litoral do estado de São Paulo, a expectativa é de um dia com muita nebulosidade e sem aberturas de sol, mas não há risco para temporais. E na região da Grande São Paulo, apenas pode garoar várias vezes. Todas as outras áreas do interior paulista vão ter sol, assim como no estado de Mato Grosso do Sul e em todas as outras áreas da região sul do país, que não tem expectativa de chuva. Falando das temperaturas, a mínima prevista em São Paulo é de apenas 13 graus, 19 graus em Campo Grande e a temperatura máxima à tarde chega a 32 graus em Manaus, 33 graus em São Luís e 28 graus em Brasília. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, iniciou uma turnê pela Europa para falar sobre as ações do governo Bolsonaro. Salles já adiantou que o Brasil vai permanecer no Acordo Climático de Paris. A jornada começou na capital francesa, onde se encontrou com representantes de grandes grupos empresariais e garantiu que o Brasil permanecerá no Acordo Climático de Paris. O Brasil continuará no Acordo de Paris, continuará com seu compromisso no âmbito da contribuição nacionalmente determinada. O Brasil está se saindo bem nisso. Estamos cumprindo em termos de fontes renováveis de energia, de emissões, matriz elétrica, desmatamento, reflorestamento. O Brasil está se saindo muito bem, ao contrário de outros países que talvez tenham criticado o Brasil, mas não estão tão bem quanto nós. To some other countries that maybe have criticized Brazil, but they are not delivering so well as we are. Salles é criticado pelo desmatamento acelerado na Amazônia, que quase dobrou desde que Jair Bolsonaro chegou ao poder em janeiro de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado. Para o ministro, a proteção da floresta passa por uma estratégia econômica voltada para um desenvolvimento sustentável. Temos que focar nas razões pelas quais atividades ilegais são praticadas na floresta. Quais são as razões? A falta de desenvolvimento econômico, oportunidades, empregos e desenvolvimento sustentável na floresta. Sustainable development to the region. Questionado sobre as acusações de colonialismo apresentadas perante a ONU por Jair Bolsonaro, implicitamente contra a França, Salles destacou as relações históricas e fortes entre as duas nações. Além da França, o itinerário de Salles incluía a Alemanha e o Reino Unido. E pelo menos 500 mil de pessoas estiveram presentes nas ruas de Quebec nesta sexta-feira para marchar ao lado da ativista Greta Thunberg. O protesto é mais uma mobilização massiva em prol do meio ambiente. 1 milhão de pessoas. Essa é a estimativa de público que marchou ao lado da sueca Greta Thunberg nesta sexta-feira em Montreal. A manifestação pelo meio ambiente faz parte da Greve Mundial pelo Clima. A ativista, que esteve em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas, falou para a multidão. Eles dizem para não nos preocuparmos, que deveríamos olhar para frente, por um futuro brilhante, mas se esquecem que se tivessem feito o seu trabalho, não precisaríamos nos preocupar. Se tivessem agido a tempo, essa crise não seria a crise de hoje. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, que esteve com Greta mais cedo, se juntou à multidão que fez o trajeto até a capital, Quebec, em um protesto com ar festivo.
a jovem que lidera a luta global contra a falta de ação frente ao aquecimento do planeta, considerou que, como a maioria dos dirigentes políticos, o primeiro-ministro canadense não fez o suficiente pelo meio ambiente. Greta enfatizou que a mensagem para os políticos de todo o mundo é que escutam e ajam em função do que diz a ciência. O número de participantes foi divulgado pela organização da marcha, mas não foi confirmado pela polícia. Há 5 anos, 43 estudantes desapareceram no México, em um caso que comoveu o país e o mundo. Agora o governo decidiu retomar as buscas e oferecer uma recompensa milionária diante dos protestos da sociedade. O protesto foi organizado pelos pais dos jovens e contou com a presença de muitos estudantes. Como é possível que haja nomes e sobrenomes e eles não queiram encontrar os responsáveis? Esperamos apoio para que os fatos sejam esclarecidos. Não é possível que há 5 anos não saibamos a verdade. Houve distúrbios no protesto quando pessoas encapuzadas quebraram vidraças de lojas e tentaram incendiar um restaurante, mas os manifestantes apagaram o fogo. 5 anos depois, o governo descreveu o caso como um desaparecimento forçado, cometido por agentes estatais e ativou uma recompensa milionária para encontrar os responsáveis. Na noite de 26 de setembro de 2014, dezenas de estudantes da Escola Rural de Ayotzinapa foram a Iguala, em Guerreiro, onde embarcariam em um ônibus que usariam nas suas manifestações. Mas eles foram detidos pela polícia com o apoio do cartel de drogas Guerreiros Unidos. Desde então, o paradeiro de 43 deles é desconhecido. O atual presidente Andrés Manuel López Obrador criou uma comissão da verdade para o caso. Já o gabinete do procurador-geral, que agora é independente do executivo, concordou em reiniciar a investigação quase do zero. À espera de novos rumores para o caso, a Justiça mexicana libertou 77 detidos após a investigação original, incluindo um dos líderes do Guerreiros Unidos, cujos depoimentos foram obtidos sob tortura. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais sua companhia e audiência e lembro que eu volto com um novo jornal ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.